Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Respeita a Geografia, concursos. Eu sou o professor Éder e nós falaremos sobre a questão de geografia que caiu na prova da SpaceX, mas que tratava sobre cartografia e especialmente fusos horários na prova de 2024. Antes de avançar, eu vou pedir a você que compartilhe o nosso conteúdo às pessoas que vão fazer a prova da SpaceX e as provas militares. E mais, se você quer um curso completo focado na sua carreira militar, para você acertar todas as questões de geografia, dê uma olhada no nosso curso focado na SpaceX. O link está na descrição do nosso vídeo e também fixado nos comentários. Além disso, conheça o nosso curso do Teorema Militar focado nas carreiras militares, a fim de que você seja também aprovado nas demais ciências, matemática, física, química, etc., que cai na nossa prova. Conheça o nosso projeto, o curso Teorema Militar e seja aprovado. Pessoal, nós temos então aí, novamente, bem-vindo à Casa Rosa. O nome desse prédio, inclusive, é Olavo Bilac, que é patrono do Exército Brasileiro, no que se refere ali ao serviço obrigatório. Poeta, muito mais importante, poeta do parnasianismo também, um dos grandes nomes da nossa história. Pessoal, então a questão que trata sobre cartografia foi essa daqui. Então nós temos aí, ele dá para nós o nome de 3 caboclos, que são capitães do Exército Brasileiro. Ele fala: Clênio, Cláudio e Kleber, hoje capitães do Exército do Brasil, lograram êxito no concurso de admissão à SpaceX e posteriormente formaram-se juntos na AMAN. Hoje o capitão Clênio serve em Rio Branco, e também o capitão Cláudio serve em Boa Vista, e por fim o capitão Kleber serve em Criciúma. Aqui nós vemos o mapa da distribuição geográfica dos capitães e onde eles estão localizados. Nós vemos que o Clênio se localiza, portanto, lá no Acre, conforme nós podemos observar. O Acre tem horas atrasadas em relação a Brasília, então o Acre, por exemplo, tem 2 horas a menos, ok? 2 horas atrasadas em relação a Brasília. E são 5 horas do Acre que são atrasadas em relação a meridiano de Greenwich. No caso, Cláudio, que se localiza aqui em Roraima, ele está localizado numa posição 1 hora atrasado em relação a Brasília, tá? 1 hora atrasada. E, por sua vez, o capitão Kleber, que está lá em Santa Catarina, nós vemos ali embaixo, o capitão Kleber está localizado em Santa Catarina, que está, portanto, no horário de Brasília. Perfeito? Vamos visualizar o que ele nos pede nas assertivas. O Lazarento trouxe para nós os nomes Capitão Cláudio, Clênio, Kleber, para nos confundir. Mas se nós conhecermos aqui o mapa dos fusos horários do Brasil, vejam só, o Brasil tem uma posição geográfica 3 horas atrasadas em relação ao meridiano de Greenwich, isto é, Brasília. O horário de Brasília serve para a região sul do Brasil, conforme nós vemos aí, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Sudeste, São Paulo, Rio e também Espírito Santo e Minas Gerais, e também todo o Nordeste. Os 9 estados do Nordeste estão localizados no fuso horário de Brasília, tá? Que apresenta 3 horas atrasadas em relação ao território, tá certo, de Greenwich, lá no Reino Unido. Nós temos que o Pará, o Amapá e o Tocantins da região norte também estão localizados a 3 horas atrasadas em relação a Brasília. Aliás, desculpem, em relação ao meridiano de Greenwich. Nós vemos que na cor verde aí no nosso mapa, o Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso, Rondônia, Amapá, desculpem, no caso, Rondônia, Amazonas e Roraima, estes estados estão num fuso horário 4 horas atrasadas em relação a Greenwich, tá certo? Então nós temos aí 4 horas atrasadas em relação a Greenwich, perfeito? E lá, o Acre, sobretudo o Acre, parte do território do estado do Amazonas Ocidental, está localizado a 5 horas atrasado em relação aí, 5 horas atrasadas em relação ao meridiano de Greenwich. Então aqui os fusos horários do Brasil neste mapa, e o Brasil é um país continental. E conforme nós vemos, os capitães foram para regiões bem diferentes, tá? Então aqui um assunto envolvendo os fusos horários do Brasil. O Brasil, na porção totalmente oeste, não é?
Então, o Brasil como um todo apresenta horas atrasadas. E o Brasil continental como é? Apresenta, portanto, o Brasil continental como é? Apresenta horas atrasadas em relação a meridiano de Greenwich. E depende da região do Brasil, nós teremos 3 horas atrasadas em relação a Greenwich, 4 horas atrasadas ou 5 horas atrasadas, como é o caso lá, conforme observamos, do Acre. Perfeito? Então, este é um ponto importante. Vamos observar ali o que ele pede nas assertivas. 1. As cidades em que servem os capitães Cláudio e Kleber têm os fusos horários diferenciados, porque estão situados em relação à latitude, em hemisférios diferentes. Pessoal, isto daqui é falso. Por que que é falso, gente? Pelo fato de que o que faz com que haja diferença de fuso horário não é a latitude. Tá certo? Então, errado, né? Mas sim, o que faz que haja diferença de fuso horário é a longitude. Tudo bem? A latitude é a distância em relação à linha do Equador, portanto é norte e sul, tá? Para o aluno lembrar, muitas vezes o pessoal fala que a latitude é norte e sul, é o cachorro latindo, né? É um exemplo horroroso, eu concordo com você, mas dá para o lazareto do aluno lembrar, tá certo? A longitude é a distância leste-oeste, tá certo? Em relação a Greenwich, e por isso, portanto, não é a relação da latitude, norte e sul, que faz com que haja horários diferentes. É claro, Cláudio e Kleber estão em fusos horários diferentes. A gente vê, Cláudio está localizado lá em Roraima, tá certo? E o Kleber lá em Santa Catarina, tudo bem? Só que eles estão em horários diferentes por causa do que, gente? Da latitude, desculpem, da longitude diferente e não da latitude falsa assertiva número 1. A 1 sendo falsa, nós sabemos, elimina A, elimina C, perfeito? E também elimina a E, olha só que coisa boa, né? 2. A cidade em que trabalha o capitão Clênio encontra-se 5 horas atrasada em relação a fuso horário de Greenwich, ok? Onde está o Clênio? O Clênio está localizado justamente o Clênio está localizado no Acre. O Acre está 2 horas atrasadas em relação a Brasília, a gente falou, não é? E o Clênio está, portanto, 5 horas atrasadas em relação ao meridiano de Greenwich, ok? Então, até aqui, isto é verdadeiro, tudo bem? Então, o Clênio está 5 horas atrasadas em relação ao Greenwich e 2 horas atrasadas em relação ao fuso horário de Brasília, que foi o que eu falei ali no começo do nosso vídeo. Então, isto é verdadeiro, perfeito? Então, aí, o Clênio está 2 horas atrasadas em relação a Brasília, BSB, tá certo? E 5 horas em relação a Greenwich, tudo bem? Então, verdadeira assertiva número 2, tá? 3. Todas as capitais dos estados das regiões Sudeste e Nordeste do Brasil estão abrangidas pelo mesmo fuso horário da cidade em que trabalha o capitão Kleber. Onde que trabalha o Kleber? Vamos ali ver. O Kleber está em Santa Catarina, tá? E no caso, os fusos horários do Sudeste e do Nordeste estão no mesmo fuso horário? Sim. Tudo bem? Na cor rosa aí, as horas que são 3 horas atrasadas a menos, tá, em relação a Greenwich. Verdadeiro, assertiva número 3. Tudo bem? Então, a assertiva número 3 é uma assertiva verdadeira. 4. Se em determinado momento o capitão Cláudio perceber que o seu relógio está marcando 17 horas, tá? Então, o Cláudio, onde está o Cláudio? O Cláudio está localizado justamente onde, né, gente? O Cláudio está localizado em Roraima, tá? Então, o Cláudio está localizado em Roraima. Perfeito? Pode-se afirmar que os relógios capitão Clênio, tá? Clênio que está localizado onde, né, gente? Clênio está lá no Acre, perfeito? Clênio está lá no Acre, é isso mesmo. Clênio está no Acre e o horário do Acre é atrasado em relação ao horário do Cláudio, tudo bem? E o horário, portanto, do Kleber é adiantado em relação ao... porque está em Santa Catarina, não é? Tudo bem? Então, vamos lá. Então, se aqui é 17 horas... lá onde o Cláudio se localiza, tudo bom? No caso, a região de Santa Catarina será 1 hora a mais. Então, será eventualmente 18 horas. Tudo bem? E, por sua vez, o território do Acre vai apresentar um horário, tá? O território do Acre vai apresentar um horário que será justamente o horário... 16 horas, perfeito?
Então nós temos aí que a assertiva diz o seguinte, ó. O Capitão Cláudio, o seu relógio está marcando 17 horas, tudo bem. Pode-se afirmar que os relógios do Capitão Clênio e do Capitão Kleber estarão, respectivamente, Clênio, 16 horas, ele inverteu, né, gente? Tá? E o Kleber, 18 horas, então ele inverteu aqui, e por isso, portanto, a assertiva 4 é uma assertiva falsa, tudo bem? Porque ele inverteu, tá? Perfeito? Se nós voltarmos ali, ó, se aqui são 17 horas, onde o Capitão Cláudio está, são 18 horas aqui, onde o Capitão Kleber está, tá bom? E são 16 horas, uma hora menos, onde o Capitão Clênio se localiza, tá bom? Então, assertiva falsa. 5. Os 3 capitães trabalham em cidades cujas horas estão atrasadas em relação ao horário, não é, do arquipélago de Noronha, tá? Os 3 capitães trabalham em cidades cujas horas estão atrasadas, é verdadeiro, né? Isto porque a região do Fernando de Noronha está localizado em um fuso horário, ok? Em um fuso horário que é atrasado em relação ao fuso horário ali de Brasília. Então são verdadeiras aí, portanto, as assertivas 2, 3 e 4, gabarito de diamante. Pessoal, deu para ver conteúdo de qualidade, exemplificado com os mapas e uma breve revisão do conteúdo de geografia para você gabaritar a sua prova. E, repito, se você quer um curso focado na sua prova de geografia para o concurso da carreira militar, SpaceX, ESA, etc., conheça o Teorema Militar. O link está anexado nos nossos comentários aqui. Bons estudos, respeita a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.